Aos companheiros da Ideal, é com muita alegria e muito prazer que estamos juntos mais uma vez para apresentar mais uma live em nome do Grupo Espírita Missionário da Luz, onde as suas reuniões são feitas às segundas-feiras, reuniões públicas, às 20 horas, na Rua do Fomento, número 600. Esse mês estamos homenageando as mães, cujo temário foi todos eles versados em função de como realmente os pais, as mães principalmente, devem estar lidando com seus filhos, sabendo que esses são eternos, imortais, que só a base educativa é capaz de dar as diretrizes básicas e salvação para esse ser, que principalmente na fase da infância, da adolescência, do seu desenvolvimento de modo geral, é estritamente dependente dos pais. Hoje, para fecharmos esse temário em homenagem às mães, não poderíamos fechar com um tema tão importante que é o Evangelho no Lar. Outrora tinha o nome de Culto do Evangelho no Lar. E para termos uma ideia da importância desse trabalho, em nome do Espiritismo cristão, tudo começou com Jesus, quando em visita à casa de Pedro, e com a sua ultra vista e com a sua ultra sensibilidade, Jesus percebeu o clima espiritual bastante tenso na casa de Pedro. Clima espiritual esse proveniente de entidades inferiores, que provavelmente por algumas brechas ou falha de convivência familiar, ali eles estavam instalados e gerando mal-estar, descontentamento e etc. Jesus, com a sua lucidez, simplesmente convidou Pedro e os familiares para orar. Claro, Jesus convidou Pedro e os familiares para orar, respeitando que na época pouco teria resultado, ou talvez nem eles entendessem, se Jesus falasse de presenças espirituais. Hoje, na atualidade, com todo avanço ético-moral da doutrina espírita, há quem não acredite na imortalidade da alma, é um direito que assiste, ou então, se não acredita, é mais por orgulho e convenção de postulados religiosos ou científicos. Mas o que importa é que quando Jesus orou, esses espíritos se afastaram pela luminosidade esparzida dos centros de forças que estão alocados no perispírito e pela uma influência de amor tão intenso. A casa de Pedro voltou a ser higienizada, serenizada, tranquila, em paz. Então, com esse trabalho, a Federação Espírita Brasileira e tantos outros órgãos perceberam que poderia desenvolver uma campanha incentivando os espiritistas ou não a fazer o que Jesus fez: orar em família para que a paz e a harmonia prevaleça na convivência de seus membros. E o roteiro da Federação Espírita Brasileira, para quem queira implantar ou realizar o Evangelho no Lar, tem como primícia, primeiro, pensar bem num dia e num horário. Por que eu disse pensar bem num dia e horário? Porque esse trabalho nós não realizamos sozinhos, vamos ter assistência espiritual. Mas para termos assistência espiritual, precisará que a família seja fidedigna a esse dia e esse horário para começar o trabalho. Então, fixado o dia e o horário, convida-se os familiares, prepara-se a mesa, coloca-se a água, 1 litro com água, um copo. A sugestão é que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser outras obras, o Novo Testamento, página, etc. E faz-se a leitura e abre-se o espaço para todos comentar a respeito da leitura feita.
Esse trabalho não deve haver discussão, nem tampouco prevalecer ou ter exibição de cultura para convencer que eu entendi, você não entendeu. É simplesmente quem coordenar o trabalho, abrir espaço para cada um falar daquilo que entendeu da mensagem consoladora que foi lida, que pode ser indicada por A, para A ou B ler. Também pode ser indicado um rodízio de direção do Evangelho no lar, para não sistematizar uma única pessoa a realizar esse trabalho. Após a conversação em torno da mensagem consoladora, faz-se a prece, pedindo proteção dos missionários da luz, para que ampare o lar, higienizando o lar, e que cada vez mais a relação de amor, de carinho, de fraternidade se estabeleça em família. É um trabalho que parece que não tem grande importância, grandes resultados, mas já tive experiência com médiuns videntes que, quando implantou o Evangelho no lar, percebeu a entrada de espíritos superiores, luminosos, com aparelhagens sofisticadas, tipo exaustão, ventiladores ou coisa parecida, que começaram a entrar e visitavam todos os cômodos da casa, fazendo uma verdadeira asepsia em toda a casa, promovendo uma verdadeira limpeza. Porque nós sabemos perfeitamente que as entidades inferiores têm fluidos pesados, pestilentos, e quando estão presentes no nosso lar, deixam essas marcas de impregnação nas paredes, nos móveis, e que até vai influenciar nos alimentos que nós ingerimos. Então esse trabalho é de uma profundidade muito grande, até porque, quando se vai levar em consideração a oração através da prece de abertura, a oração através da prece de encerramento, todos os familiares acendem faróis internos, que os orientais denominaram como chakras. Nós, em nome da doutrina, preferimos dizer centros de forças, que são realmente vórtices luminosos que estão agregados no perispírito. Não são só 7 como os orientais descobriram, né? São milhares, que dá estabilidade psicofísica, ou seja, através da mente, todo o corpo. Por isso que é fácil de entender quando se diz que não existe doença, existe doentes, porque na realidade o desequilíbrio desses centros de força no corpo espiritual é que vai acumular determinada parte do corpo físico esse desníveis por uma energia que não condiz com a dinâmica do funcionamento desse corpo espiritual. A regularidade do Evangelho no lar é fundamental, porque também podemos ter a presença de parentes e amigos e encaminhamento por conta dos nossos mentores espirituais, de outras entidades que partiram para a espiritualidade e não tiveram hábito de leitura, não tiveram tempo de pensar nas coisas espirituais e pegam carona quando realizando os evangelhos no lar como visitantes a refletir, a meditar na lição da noite. Com isso estamos nós criando verdadeiro espírito de solidariedade e caridade para com esses companheiros que, quando estiveram na nossa dimensão com o corpo, não tiveram tempo de fazer essa supervalorização. Então, quando se ora e se faz o evangelho no lar, procede-se uma tremenda higienização na casa. E é incrível para quem faz, ou para quem pretende abrir o evangelho no lar, vai perceber que o clima anteriormente era um, e com o trabalho do evangelho no lar passa a ser outro. Não só o clima, como também as relações. Sabemos que a constituição da família, num plano físico ou no mundo de provas e expiações, pode caracterizar, em alguns casos, de espíritos afins. A alma gêmea não existe, mas na totalidade acredita-se que em torno de 90% são almas endividadas, pais com filho, filho com os pais. Por isso muitas divergências, por isso muitos desencontros,
que se possa imaginar. São questões que no passado tiveram faltas gravíssimas e além de Deus, que é amor por excelência, quer que tudo se restabeleça, organiza uma reencarnação num ciclo familiar, porque num ciclo familiar é para se estabelecer o laço de carinho e de afetividade, estão mais próximos. Se bem que na prática, quantas famílias procede com rivalidades, principalmente quando se toca em dinheiro e bens, terminam muitos criando estratégia até para matar e eliminar o outro para ficar com a melhor parte ou a grande parte, o que prova de que foram verdadeiros inimigos no passado e que nessa existência não está sendo suficiente para superar através da lei do amor, da caridade, do carinho e do afeto. Então o Evangelho no Lar vem fortalecer esses laços de carinho, de afeto, de respeito. E sem contar que quando se estuda o Evangelho no Lar, a proposta não é só higienização da casa, a proposta é de moralização, é de crescimento espiritual, porque não basta apenas abrir o Evangelho no Lar, achar importante a lição da noite e depois não se fazer profundas reflexões a respeito do ponto que foi oferecido como exercício de crescimento intelecto-moral. A nossa proposta em termos de existência é sepultar os valores negativos que emergem toda hora, só nós somos testemunha das inferioridades que ainda mora dentro de nós e que se articula através dos nossos pensamentos, das nossas inclinações e dos nossos impulsos mal dirigidos, mal refletidos. Então o Evangelho no Lar tem a proposta de moralização, de crescimento espiritual. E feliz daqueles que cada lição do Evangelho, no dia seguinte, já está em exercício para tentar moldar os princípios morais da lição no seu cotidiano, no seu dia a dia. Aquela frase célebre ainda está de pé: quando você muda, tudo mudará em torno de você, e quando você não muda, nada mudará em torno de você. Então, companheiros, fica a mensagem viva para cada um pensar, para cada um refletir a respeito da importância desse grande trabalho. E uma outra coisa fica viva: ao abrir, cuidado, haverá motivos para desistir. Então, persistir sempre, desistir jamais com o Evangelho no Lar. Até breve, até outro dia.